paz do Senhor Jesus, neste momento eu vou falar de um assunto muito importante, traduções. É óbvio que em um vídeo como este eu não consigo esgotar todo o assunto, mas serei o máximo possível objetivo para que você venha a compreender de uma forma resumida este assunto tão importante. Antes de tudo, eu preciso dizer que a Bíblia ela tem 3 línguas e 3 linguagens. 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. 3 linguagens, literal, figurada e alegórica. Literal, figurada e alegórica. Falado isso, a gente precisa compreender o que é tradução. Tradução é uma versão de uma língua para a outra. Vamos supor que eu escrevi um livro e esse livro está rodando o mundo, chegou na Inglaterra e eles vão ler o livro, achar interessante e vão começar a traduzir, vão fazer uma tradução para o inglês. Então isso é uma tradução, é você começar a pegar uma língua e transformar em uma outra língua e começar a fazer cópias, diversas cópias daquele texto original, daquele livro original. E assim aconteceu, pegaram os originais, os textos originais e começaram a fazer traduções. E hoje nós temos diversas traduções muito assim extraordinárias. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês algumas Bíblias que eu faço estudo e eu faço questão de ter algumas traduções, porque é de muitíssima importância para quem busca um entendimento mais amplo. Eu tenho aqui uma Bíblia King James 1611. Eu também tenho uma Bíblia de Estudos e Sermões de Charles Haddon Spurgeon, uma Bíblia extraordinária, uma Bíblia extraordinária. Eu também tenho uma NVI, Nova Versão Internacional. Nós vamos daqui a pouco ver a diferença de uma tradução para a outra. Eu também tenho aqui uma Almeida Revista Corrigida. Ela já está bem velhinha porque carrego comigo há anos, né? Gosto muito de fazer estudo nela. E a gente vai aprender a diferença aqui de uma tradução para outra. É muito importante o que eu vou falar também a partir de agora, tá certo? Eu ouço de muitas pessoas, né, o seguinte: eu leio e leio a Bíblia, mas não consigo compreender. E eu quero nesse momento te dar pelo menos 3 conselhos para que essa falta de compreensão seja lançada por terra. Primariamente, em Tiago 1,5 a Bíblia diz que se alguém está com falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos liberalmente. Então, antes de tudo, você precisa entender que esta Bíblia é de caráter espiritual. Então, antes de ler a palavra de Deus, você precisa orar. Peça a Deus conhecimento, meu Senhor. A partir de agora eu vou ler a tua palavra e eu te peço conhecimento. Me dê conhecimento, me dê sabedoria para compreender o que aqui está escrito. Assim é que é. Este é o primeiro conselho. Você orar antes de ler a palavra de Deus. O segundo conselho é você focar. É você focar naquilo que você está lendo. Lá em Josué capítulo 1, quando Deus vai orientar Josué, sucessor de Moisés, ele vai dizer assim: olha, medite na palavra de dia e de noite. Meditar não é ler. Meditar é você ali analisar o texto e parar, refletir, entender. Tem muita gente que lê e não entende. Mas meditar é você focar naquilo que você está lendo. Consequentemente, você vai aprender a entender o que ali está escrito. Tá certo? Terceiro conselho. O terceiro conselho, eu queria aqui rapidamente dizer que pode estar acontecendo o seguinte: você não está entendendo, compreendendo o texto bíblico, porque você deve estar com uma tradução que traz algumas palavras difíceis que você não consegue entender. Por exemplo, já imaginou? Um exemplo, você lê a palavra e está lá: e Samuel vaticinou. O que é vaticinou? Aí você vai se perguntar: o que é vaticinar? Aí essa tradução, por exemplo, da NVI, da NVT, da NTLH, ela traduz o que é vaticinar, né? Ele previu, né? Ele, naquele momento, viu o que iria acontecer no futuro, entendeu?
ele recebeu uma revelação daquilo que iria acontecer, isso vai te ensinar. Então, a tradução, essas traduções, por exemplo, NVI, NVT, NTLH, elas traz essa compreensão, elas traz esses textos com assim, um fácil aprendizado, entendeu? E o conselho que eu dou, o terceiro e último, é: compre, adquira uma Bíblia com essas traduções, porque você, com certeza, vai ter, né, um entendimento mais amplo, você vai ter mais facilidade de compreender os textos nessas traduções. Eu quero aqui rapidamente mostrar a diferença de uma tradução para a outra. Por exemplo, aqui na Almeida, Revista Corrigida, João capítulo 11, versículo 18, diz assim: ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Se alguém te perguntar o que é 15 estádios, Nova Versão Transformadora te dá a resposta. O que é 15 estádios? Está aqui. E Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Então, 15 estádios é 3 quilômetros. Vocês estão vendo como faz toda a diferença? Tá? Nós vamos para um outro texto aqui, muito importante e interessante. É o texto de 1 Coríntios 7, versículo 39. Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser. Aí entra a última parte. Contanto que seja no Senhor. Ou seja, nós estamos aprendendo aqui que para procurar uma pessoa, né, tem uma exigência bíblica. E qual é? Tem que ser no Senhor. Se você vai procurar uma outra pessoa, você, moça, se você está querendo arrumar um rapaz, um namorado, tem que seguir essa exigência, tem que ser no Senhor. E o que é ser no Senhor? Ser no Senhor, nós vamos aprender aqui na NTLH, é uma tradução também maravilhosa. É ser um cristão. Se você ler, né, o capítulo 7, versículo 39 de 1 Coríntios, na NTLH, bem no finalzinho você vai ver que essa pessoa tem que ser um cristão. Então, uma mulher viúva, que perdeu o marido, ela pode arrumar um novo amor, contanto que seja um cristão. Então, quando você começa a ler essas traduções, você começa a ter uma compreensão, né, mais ampla, você tem mais facilidade de entender a palavra de Deus. Então é isso, tome posse desses conselhos. Primeiro conselho, não se esqueça, orar antes de ler a Bíblia. Segundo conselho, é você se focar, ter atenção, meditar naquilo que você está lendo. Tá? Terceiro e último conselho, começa a adquirir essas outras traduções, que você vai ser muito abençoado e o teu entendimento vai ser mais amplo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.